Minha mão tremia ao segurar o convite falso. O papel estava quente entre meus dedos, e eu podia sentir o suor descendo pela minha testa. Ali na frente, aquela porta de vidro brilhava sob a luz amarela da entrada do salão, e do outro lado eu sabia que estava ela. Minha noiva. A mulher que eu achava que conhecia melhor do que ninguém neste mundo. Respirei fundo. O disfarce coçava minha pele. A barba postiça estava mal colada. Os óculos escuros pesavam no meu nariz, e eu me sentia ridículo. Mas não tinha mais volta. Eu precisava saber a verdade. 3 dias atrás, tudo ainda fazia sentido. 3 dias atrás, eu ainda dormia tranquilo. Mas então veio aquela mensagem. Eu não deveria ter visto, eu sei. O celular dela estava na mesa da cozinha, a tela acesa. Foi um reflexo, eu juro. Meus olhos captaram as palavras antes que meu cérebro processasse o que estava fazendo. Ele não pode saber. Ainda não. Meu estômago revirou na hora. Quem era ele? Saber o quê? E por que ainda não? As perguntas começaram a rodar na minha cabeça como um redemoinho, e desde então eu não consegui mais parar. Se você está assistindo isso agora, eu quero que você faça uma coisa por mim. Inscreva-se no canal, porque essa história que eu vou contar para você vai mexer com coisas que talvez você nem saiba que estão guardadas dentro de você. E me diz nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber quantas pessoas pelo Brasil inteiro já passaram por isso. Por essa sensação de que o chão está sumindo debaixo dos seus pés. Voltando àquele momento, ali parado na entrada da festa, eu tentava controlar minha respiração. Um porteiro alto e sério olhava para cada convidado, conferindo a lista. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Quando chegou minha vez, entreguei o convite com a mão trêmula. Ele olhou o papel, depois olhou para mim. Seus olhos estreitaram. Por um segundo interminável, achei que ele tinha me reconhecido. Senti meu sangue gelar. Mas então ele apenas acenou com a cabeça e devolveu o convite. Eu estava dentro. O salão era imenso. Luzes douradas pendiam do teto alto, refletindo nos espelhos das paredes. Havia mesas cobertas com toalhas brancas, centenas de balões prateados flutuando, e no centro uma pista de dança já lotada de pessoas. A música estava alta, uma batida que fazia o chão vibrar. Risos ecoavam por todo o lado. Era a festa perfeita. A festa que ela tinha planejado com tanto cuidado. A festa surpresa de despedida de solteira que eu nunca deveria saber que existia. Fui direto para o canto do bar. Precisava de um lugar de onde pudesse ver tudo sem ser visto. Encostei na parede, fingi olhar o celular, e comecei a varrer o ambiente com os olhos. Havia tantas pessoas. Amigas dela que eu conhecia, outras que eu nunca tinha visto. Homens de terno, mulheres de vestido, todos sorrindo, bebendo, celebrando. E então eu a vi. Ela estava no centro do salão, radiante. O vestido azul que ela usava brilhava sob as luzes, e seu cabelo caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela ria. Aquele riso que eu conhecia tão bem, aquele riso que eu amava desde o primeiro dia. Por um momento, meu peito apertou. Será que eu estava errado? Será que tudo isso era paranoia minha? Mas então ela pegou o celular. Digitou algo rápido, olhou a tela e sorriu. Um sorriso diferente. Um sorriso que eu não reconhecia. E meu estômago voltou a revirar. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo está muito errado, mas você não consegue colocar o dedo exatamente no que? Comenta sim se você já passou por isso. Comenta não se nunca aconteceu. Porque eu preciso saber que não estou sozinho nessa loucura. As semanas anteriores tinham sido estranhas. Ela começou a sair mais. Sempre com as amigas, sempre com desculpas que faziam sentido. Academia nova. Projeto no trabalho. Aniversário de fulana. Despedida de ciclana. Eu acreditava. Por que eu não acreditaria? A gente estava junto há 3 anos. Noivos há 6 meses. Planejando o casamento dos nossos sonhos. A confiança era a base de tudo. Mas então vieram os outros sinais. Pequenos. Quase imperceptíveis. O celular sempre virado para baixo quando estava na mesa. As notificações que ela desligava quando eu estava por perto. As vezes que ela saía da sala para atender ligações. No começo, eu ignorei. Ela tinha direito à privacidade. Mas os sinais continuaram. E continuaram. Até que naquela manhã, 3 dias atrás, eu vi a mensagem. Tentei perguntar. Tentei mesmo. Naquela noite, durante o jantar, eu disse: amor, está tudo bem. Ela sorriu. Aquele sorriso tranquilo. Claro que sim. Por que não estaria? Eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar.
Mas minha cabeça não parava. E então, 2 dias depois, descobri sobre a festa. Ela deixou o laptop aberto. Um e-mail da organização do evento na tela. Confirmação, festa surpresa, despedida de solteira. Meu sangue congelou. Uma festa que eu não sabia que existia. Um evento secreto. E de repente, tudo fazia sentido. Os sinais, as mensagens, os segredos. Voltando ao salão, eu estava ali, escondido no canto, observando cada movimento dela, cada pessoa com quem ela falava, cada sorriso que ela dava. E então ele apareceu. Um homem alto, terno preto impecável, cabelo escuro penteado para trás. Ele caminhou até ela com uma confiança que me fez render os dentes. Quando a alcançou, ele tocou o braço dela. Não foi um toque qualquer. Foi íntimo, familiar. E ela se virou para ele com um sorriso que iluminou o rosto dela inteiro. Meu coração parou. Quem era aquele cara? Por que ela estava sorrindo daquele jeito para ele? Eles começaram a conversar. Eu não conseguia ouvir o que diziam por causa da música, mas a linguagem corporal deles gritava intimidade. Ele se inclinou para sussurrar algo no ouvido dela. Ela riu e empurrou o ombro dele de leve, de forma brincalhona. Minha mão apertou o copo que eu segurava com tanta força que achei que ia quebrar. Respirei fundo. Precisava me controlar. Não podia causar uma cena. Ainda não. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava de provas. Então fiz o que qualquer pessoa desesperada faria. Me aproximei. Devagar. Disfarçadamente. Fingi estar indo ao banheiro, mas passei perto o suficiente para tentar captar alguma palavra da conversa deles. Não pode descobrir antes. Escutei ela dizer. Meu sangue ferveu. Não pode descobrir antes de quê? Ele respondeu algo que eu não consegui ouvir. Ela sentiu, séria agora. Depois olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém estava prestando atenção. Meu coração disparou. Eu me afastei rápido, voltei para meu canto, e fiquei ali, observando. Naquele momento, 1000 pensamentos corriam pela minha cabeça. Será que ela estava me traindo? Será que aquele homem era um caso dela? Será que o casamento todo era uma mentira? As perguntas me sufocavam. Eu queria gritar. Queria arrancar aquele disfarce ridículo e confrontá-la ali mesmo na frente de todos. Mas alguma coisa me segurou. Alguma coisa me disse para esperar. Para ver mais. Para entender completamente antes de agir. Então continuei ali, escondido, observando a mulher que eu amava interagir com um homem que eu não conhecia, vendo ela rir. Vendo ela tocar o braço dele. Vendo ela olhar para ele com uma expressão que eu não conseguia decifrar. E cada segundo que passava era como uma facada no meu peito. Você já sentiu isso? Aquela dor que não é física, mas que dói mais do que qualquer ferida. Se você já sentiu, deixa um like nesse vídeo. Porque essa história ainda está só começando. A música estava ainda mais alta agora. As batidas pulsavam nas minhas têmporas, ou talvez fosse meu próprio coração. Eu não sabia mais. Tudo ao meu redor parecia distorcido, como se eu estivesse debaixo d'água. Vozes abafadas, risos que ecoavam longe demais, e ela, ali no centro de tudo, brilhante e inalcançável, como se eu não a conhecesse mais, como se os últimos 3 anos tivessem sido apagados em um piscar de olhos. O homem de terno preto ainda estava ao lado dela. Eles tinham se afastado um pouco do grupo principal e agora conversavam perto de uma das mesas decoradas. Eu me movi novamente. Dessa vez fui até o outro lado do salão, fingindo procurar algo no buffet. Peguei um pratinho, coloquei uns salgadinhos que eu nem ia comer. Qualquer coisa para parecer natural, para não chamar atenção. Mas meus olhos não saíam deles. Ela inclinou a cabeça enquanto ouvia o que ele dizia. Suas mãos gesticulavam, animadas. Ela sempre fazia isso quando estava empolgada com alguma coisa. Eu conhecia cada gesto dela, cada movimento, cada expressão. Ou pelo menos eu achava que conhecia. Porque naquele momento, olhando para ela daquele jeito, escondido atrás de um disfarce ridículo, eu percebi que talvez nunca a tivesse conhecido de verdade. Você já se perguntou quanto da pessoa que você ama você realmente conhece? Quantos segredos existem por trás daquele sorriso? Quantas camadas escondidas por trás daqueles olhos? Se você já se fez essa pergunta alguma vez, comenta aqui embaixo. Porque essa dúvida, ela corrói. Ela te come por dentro até não sobrar nada. Voltando para aquela noite, o homem disse algo que fez ela rir alto. Aquele riso escancarado que eu tanto amava. Mas agora, vindo dela para ele, aquele riso parecia uma traição. Como se cada nota de alegria fosse uma facada.
Eles brindaram com as taças de champanhe. O vidro tilintou. E então, pelo amor de Deus, ele colocou a mão na cintura dela. Meu estômago revirou. A mão dele estava ali, firme, possessiva. E ela não se afastou, não empurrou, não demonstrou nenhum desconforto. Apenas continuou sorrindo, continuou conversando, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu não existisse, como se nosso noivado não significasse nada. Larguei o prato em cima da mesa mais próxima com mais força do que pretendia. O barulho chamou a atenção de algumas pessoas. Respirei fundo. Precisava me controlar. Não podia estragar tudo agora. Ainda havia perguntas sem respostas. Ainda havia coisas que eu precisava entender. Então engoli o ódio que subia pela minha garganta e continuei observando. Um grupo de amigas dela se aproximou. Elas cercaram os dois, taças erguidas, risadas altas. Uma delas, a Carla, eu reconheci. Éramos amigos, ou pelo menos eu pensava que éramos. Ela sabia de alguma coisa? Todas sabiam? Será que eu era o único idiota que não estava por dentro do que estava acontecendo? A sensação de humilhação queimava mais do que qualquer dor física. Então aconteceu algo que me fez gelar. Uma das amigas gritou alto o suficiente para eu conseguir ouvir mesmo com a música. Brinde ao segredo mais bem guardado do ano. Todas riram. Levantaram as taças. E ela, minha noiva, aquela mulher que eu ia casar em 3 meses, sorriu daquele jeito cúmplice e sussurrou algo que eu não consegui captar. Mas a palavra segredo ecoou na minha cabeça como um grito. Segredo, segredo, segredo. Quantos mais? Quantas outras coisas ela estava escondendo de mim? E aquele homem? Quem diabos era ele na vida dela? Por que ninguém nunca tinha me falado sobre ele? Por que ela nunca tinha mencionado? As perguntas se multiplicavam, uma atrás da outra, sem parar, sem descanso. Decidi que precisava de mais informações. Precisava ouvir o que eles estavam dizendo. Então fiz algo arriscado. Me aproximei do grupo deles. Não muito perto, mas o suficiente para talvez captar fragmentos da conversa. Fingi estar mexendo no celular. A luz da tela iluminava meu rosto, e eu torcia para que o disfarce me protegesse, para que ninguém percebesse quem eu realmente era. Quando você vai contar para ele? Era a voz da Carla. Meu sangue congelou. Contar o quê? O homem de terno respondeu algo baixo demais. Eu não consegui ouvir. Mas então ouvi a voz dela. A voz da minha noiva. Clara como cristal. Não posso contar agora. Vai estragar tudo. Precisa ser na hora certa. Pronto. Ali estava. A confirmação. Havia algo que ela estava escondendo. Algo grande o suficiente para não poder contar. Algo que estragaria tudo. Minha mente girava em círculos tentando entender. Estragar o quê? O casamento? Nossa vida juntos? Ou já não havia mais nada para estragar? Outra amiga entrou na conversa. Mas você não acha que ele merece saber? Merecia saber o quê? Do que elas estavam falando? A resposta dela veio rápida. Claro que merece. Mas imagine o choque. Imagine como ele vai reagir. Eu preciso preparar o terreno primeiro. Choque. Preparar o terreno. As palavras dançavam na minha cabeça. Eu queria gritar. Queria arrancar aquela barba ridícula e exigir que ela me dissesse a verdade ali mesmo. Mas então o homem de terno falou novamente. Dessa vez mais alto. Eu entendo sua preocupação. Mas segredos têm prazo de validade. E quanto mais você espera, pior fica. Até ele sabia que segredos não duram para sempre. Até ele entendia que a verdade eventualmente aparece. E ali estava eu, escondido, ouvindo tudo, descobrindo aos poucos que minha vida era uma mentira. O grupo começou a se dispersar. Algumas amigas foram dançar. Outras foram buscar mais bebida. E eles dois ficaram sozinhos de novo. Minha noiva e aquele homem misterioso. Ela olhou ao redor, checando se alguém estava prestando atenção. Meu coração acelerou. Será que ela ia dizer algo importante? Será que finalmente eu ia descobrir a verdade completa? Ele se inclinou mais perto dela. Sussurrou algo no ouvido. Ela fechou os olhos por um segundo, como se estivesse absorvendo as palavras. E então assentiu. Apenas um aceno leve de cabeça. Mas aquilo foi suficiente para me despedaçar. Porque havia intimidade naquele gesto. Havia cumplicidade. Havia algo entre os dois que ia além de qualquer explicação inocente que minha mente desesperada tentava criar. Eles começaram a caminhar. Saíram do salão principal e foram em direção a um corredor lateral. Meu instinto gritou para eu segui-los. Eu sabia que não deveria. Sabia que estava cruzando todos os limites.
Mas naquele ponto, eu já tinha ido longe demais para parar. Então fui atrás, discretamente, mantendo distância, escondido nas sombras como um ladrão na noite. O corredor era mais silencioso. A música ficava abafada pelas paredes. Minhas pisadas ecoavam no chão de mármore e eu tentava andar mais devagar, mais silenciosamente. Eles pararam perto de uma porta de vidro que dava para um terraço. A luz da lua entrava pelas janelas, iluminando os dois. Eu me escondi atrás de uma coluna decorativa. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que iam me ouvir. Você tem certeza disso? A voz dele soava séria agora. Diferente. Ela suspirou. Um suspiro longo e cansado. Tenho. É a única forma. Ele vai entender. Eventualmente. Eventualmente. Como se ela esperasse que eu simplesmente aceitasse seja lá o que fosse aquilo. Como se meu coração partido fosse algo que cicatrizaria com o tempo. E se ele não aceitar? A pergunta dele pairou no ar. Ela demorou para responder. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Então eu vou ter que lidar com as consequências. Mas eu não posso mais viver assim. Não posso mais fingir. Fingir. Então era isso. Ela estava fingindo. Fingindo me amar? Fingindo que queria se casar comigo? Fingindo que éramos felizes? As lágrimas começaram a queimar meus olhos. Eu pisquei com força, tentando segurá-las. Homens não choram. Especialmente não em festas, escondidos atrás de colunas, vestindo disfarces patéticos. Mas a dor era física, real, palpável. Como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e estivesse torcendo lentamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro. E então ele fez algo que me destruiu completamente. Ele abriu os braços, e ela entrou naquele abraço. Não foi um abraço de amigos. Foi um abraço de duas pessoas que compartilham algo profundo. Algo que não pode ser explicado com palavras. Os braços dele envolveram as costas dela. A cabeça dela se encostou no peito dele. E eles ficaram assim, abraçados, enquanto meu mundo desmoronava. Não sei quanto tempo se passou. Segundos? Minutos? O tempo tinha parado de fazer sentido. Tudo o que eu conseguia ver era aquela imagem. Aquela cena que ia ficar gravada na minha memória para sempre. A mulher que eu amava nos braços de outro homem. O casamento que eu tinha planejado se desfazendo diante dos meus olhos. Quando finalmente se separaram, ela limpou o rosto. Estava chorando. Por quê? Por mim? Por ele? Por nós? Ou por algo que eu ainda nem sabia que existia? Ele segurou as mãos dela entre as suas. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. A promessa de outro homem. Como se ele tivesse o direito de fazer promessas para ela. Como se ele fosse parte da vida dela de uma forma que eu não era mais. Eles voltaram para o salão. Eu fiquei ali, escondido, imóvel. Precisava processar o que tinha acabado de ver. Precisava entender. Mas minha mente estava vazia. Um buraco negro onde antes havia certezas. Se você chegou até aqui nessa história, deixa um super thanks. Porque essa jornada está só no começo, e vai ficar ainda mais intensa. Quando finalmente consegui me mover, voltei para o salão também. Mas agora tudo parecia diferente. As luzes estavam brilhantes demais. A música alta demais. As pessoas riam alto demais. Tudo era demais. Tudo era exagerado. Ou talvez fosse eu que estava sensível demais. Vulnerável demais. Quebrado demais. Procurei ela com os olhos. Estava de volta ao grupo de amigas. Sorrindo. Como se nada tivesse acontecido. Como se meu coração não tivesse acabado de ser partido em 1000 pedaços. Eu precisava sair dali. Precisava adiar. O salão estava sufocante, as paredes pareciam estar se fechando ao meu redor. Mas ao mesmo tempo eu não podia ir embora. Não ainda. Havia algo me prendendo ali. Uma necessidade mórbida de ver até o fim. De descobrir cada pedaço da verdade, por mais que doesse. Então respirei fundo mais uma vez e continuei no meu canto, observando, esperando, morrendo por dentro aos poucos. A festa continuava em pleno vapor. Mais gente chegava. A pista de dança estava lotada. A música mudou para algo mais animado e as pessoas começaram a dançar com mais energia. Ela também estava dançando agora, no meio do círculo de amigas, movendo o corpo no ritmo da música, sorrindo, livre, como se não tivesse um segredo destruindo a vida de alguém, como se não tivesse um noivo em casa esperando por ela, como se eu não existisse. O homem de terno tinha desaparecido. Procurei por ele com os olhos, mas não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. Onde ele tinha ido? Será que tinham combinado de se encontrar depois?
Será que havia um plano que ia além daquela festa? Minha cabeça não parava de criar cenários, cada um pior que o outro, cada um mais doloroso. Alguém subiu no pequeno palco montado no canto do salão. Era uma das organizadoras da festa. Ela pegou o microfone e pediu atenção. A música diminuiu. As pessoas pararam de dançar e se voltaram para o palco. Meu coração acelerou. Algo importante ia acontecer. Eu podia sentir. A tensão no ar era palpável. Boa noite a todos! A voz da mulher ecoou pelo salão. Palmas e gritos animados. Estamos aqui hoje para celebrar uma pessoa muito especial. Nossa querida noiva que em poucos meses vai realizar o sonho de casar com o amor da sua vida. Amor da sua vida. As palavras foram como facadas. Ela continuou. Mas antes disso, temos algumas surpresas preparadas. E a primeira delas é algo que vai emocionar todo mundo aqui. Meu estômago revirou. Surpresa. O que seria? Olhei para minha noiva. Ela parecia confusa. Ou estava fingindo estar confusa. Naquele ponto eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era teatro. A organizadora fez um sinal e alguém trouxe uma cadeira para o centro do salão. Querida, vem sentar aqui. Ela obedeceu, rindo nervosamente. As amigas ao redor gritavam empolgadas. Agora eu quero chamar ao palco uma pessoa muito importante. Alguém que tem uma história linda para contar. Meu sangue gelou. Não, por favor, não. Não na frente de todo mundo. Mas então ele apareceu. O homem de terno preto, caminhando com aquela confiança irritante em direção ao palco. Os aplausos explodiram. As pessoas assobiavam. E ela, sentada naquela cadeira, levou as mãos ao rosto. Lágrimas já começavam a cair. Ele pegou o microfone, olhou para ela. Um olhar tão intenso que até de longe eu conseguia sentir. Oi, a voz dele era firme. Calma, eu sei que isso pode parecer estranho para algumas pessoas aqui, mas para nós dois, é o momento mais importante das nossas vidas. Nossas vidas. Como se eles fossem um casal. Como se eu não existisse. Como se 3 anos não significassem nada. Há 3 meses atrás ele continuou. Eu recebi uma ligação que mudou tudo. Uma ligação que eu tinha esperado a vida inteira sem saber. 3 meses. Exatamente quando os comportamentos estranhos dela começaram. Não era coincidência. Nada era coincidência. E quando eu atendi aquele telefone e ouvi sua voz pela primeira vez, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. O salão estava em silêncio absoluto, todos prendendo a respiração, esperando. Eu também estava prendendo a respiração, mas por motivos completamente diferentes. Minha mente gritava. Meu coração implorava para que aquilo parasse, para que alguém interrompesse aquela tortura. Mas ninguém fazia nada. Todos apenas observavam, emocionados, enquanto meu mundo desmoronava. Você deve estar se perguntando quem eu sou. Ele sorriu. Um sorriso triste. Eu sou a pessoa que você procurou durante tanto tempo. Eu sou a resposta para as perguntas que te mantiveram acordada tantas noites. Eu sou seu irmão. O quê? As palavras ecoaram no salão. Ecoaram na minha cabeça. Irmão? Ele tinha dito irmão? Nós fomos separados quando éramos bebês. Adoções diferentes. Famílias diferentes. Vidas completamente diferentes. Mas o sangue sempre nos conectou. Meu mundo parou. Tudo parou. O ar, o tempo, meu coração. Irmão. Ele era o irmão dela. Não um amante. Não uma traição. Um irmão. As lágrimas dela faziam sentido agora. O abraço fazia sentido. Os encontros secretos faziam sentido. Não era traição. Era reencontro. Era família. Era algo lindo que eu tinha transformado em algo horrível na minha cabeça doente. Durante esses 3 meses ele continuava. Nós nos conhecemos. Dividimos histórias. Choramos juntos. Rimos juntos. Descobrimos que apesar de termos crescido em mundos diferentes, temos tanto em comum. E ela me contou sobre você. Sobre mim. Ele estava falando sobre mim. Sobre o homem que ela ama. Sobre o casamento que vocês estão planejando. E ela queria tanto que fosse uma surpresa. Ela queria te apresentar seu irmão no dia do casamento. Como um presente. Presente. Ela estava preparando um presente. E eu? Eu estava aqui disfarçado, espionando, desconfiando, destruindo tudo com minhas inseguranças. A culpa começou a me sufocar. A vergonha queimava mais do que qualquer dor. O que eu tinha feito? O que diabos eu tinha feito? Mas eu disse a ela que 3 meses guardando esse segredo era tempo demais, que você merecia saber. Que surpresas são lindas, mas verdades são mais importantes. Ele olhou para ela com carinho. Um carinho de irmão.
Como eu não tinha visto isso antes? Como eu tinha sido tão cego? Então eu a convenci a fazer esse anúncio hoje, na frente de todas as pessoas que amam vocês dois, para que todos possam celebrar não só o casamento que está por vir, mas também essa família que está se formando. Os aplausos explodiram. As pessoas choravam. Abraços por todo lado. E ela, minha noiva, minha futura esposa, estava aos prantos na cadeira. Lágrimas de alegria, de alívio, de amor. Mas também lágrimas de algo mais. Será que ela sentia que algo estava errado? Será que de alguma forma ela sabia que eu estava ali? Ele desceu do palco e a abraçou novamente. Dessa vez eu via o abraço com outros olhos. Não era traição. Era conexão. Era sangue reconhecendo sangue. Era uma história linda de reencontro. E eu tinha transformado tudo em um pesadelo. Minha visão começou a ficar embaçada. As lágrimas finalmente venceram. Escorriam pelo meu rosto, molhando a barba postiça ridícula. Eu não conseguia mais segurar. Precisava sair dali. Agora. Imediatamente. Não podia ficar um segundo a mais. A vergonha era grande demais. A culpa era pesada demais. Me virei para ir embora, mas meus pés estavam pesados. Como se o chão me prendesse. Como se meu corpo soubesse que fugir não resolveria nada. Que eventualmente eu teria que encarar o que tinha feito. Então tomei a decisão mais idiota da minha vida. Ou talvez a mais corajosa. Até hoje eu não sei direito. Levantei as mãos e arranquei a barba postiça. Tirei os óculos escuros. Deixei meu rosto exposto. Meu rosto cheio de lágrimas. Meu rosto cheio de culpa. E comecei a caminhar em direção ao centro do salão. As primeiras pessoas que me viram pararam de falar. Seus rostos mostravam confusão. Depois reconhecimento. Depois choque. Um silêncio foi se espalhando pelo salão como uma onda. A música ainda tocava baixinho ao fundo, mas todas as conversas tinham cessado. Todos os olhos estavam em mim agora, caminhando, sem saber exatamente o que ia dizer. Sem saber como explicar. Apenas caminhando em direção a ela. Quando ela me viu, seu rosto passou por tantas expressões em questão de segundos que era impossível acompanhar. Surpresa, confusão, compreensão, e então algo que me destruiu completamente. Decepção, não raiva, não ódio, decepção pura. Ela sabia imediatamente o que eu tinha feito. Sabia que eu tinha invadido um momento que deveria ser só dela. Sabia que eu não tinha confiado. Você estava aqui o tempo todo. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Sua voz saiu baixa, mas no silêncio absoluto do salão, todos ouviram. Eu assenti. Não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. As lágrimas não paravam. Você veio disfarçado. Você me espionou. Cada palavra era uma acusação. Cada palavra era merecida. Eu pensei. Minha voz saiu quebrada. Eu pensei que você estava me traindo. Os sinais, as mensagens, os segredos. Eu pensei. Ela balançou a cabeça. Lentamente. As lágrimas dela agora eram de dor. Não mais de alegria. Você não confiou em mim. Tudo isso, essa surpresa linda que eu estava preparando. E você não confiou. O irmão dela deu um passo à frente. Olhou para mim com uma mistura de pena e desaprovação. Eu disse a ela para contar antes. Eu disse que segredos podem ser mal interpretados. Ele estava certo. Deus, como ele estava certo. Mas ela queria tanto que fosse uma surpresa. Ela queria ver sua cara quando descobrisse no dia do casamento que agora vocês teriam mais família. Que eu estaria lá. Que ela tinha me encontrado depois de tantos anos procurando. Eu só queria fazer algo especial para você. A voz dela estava embargada. Você sempre falou sobre como queria ter cunhados. Sobre como sua família era pequena. Eu passei anos procurando meu irmão biológico. E quando finalmente o encontrei, pensei que seria o presente perfeito. Mas você achou que eu estava te traindo. A palavra traição pairou no ar entre nós. Pesada. Definitiva. Mas o irônico era que a traição tinha sido minha, não dela. Eu tinha traído a confiança. Eu tinha traído o amor. Eu tinha escolhido a desconfiança em vez da comunicação. Tinha escolhido espionar em vez de perguntar. E agora estava pagando o preço. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Alguns com pena, outros com julgamento. Eu conseguia ouvir fragmentos. Como ele pôde? Coitada dela. Que situação constrangedora. E eles estavam certos. Cada palavra, cada julgamento, tudo merecido. Porque eu tinha transformado um momento lindo em um desastre. Tinha destruído uma surpresa que foi feita com amor. Tudo por causa das minhas inseguranças. Eu sinto muito.
As palavras saíram fracas, insuficientes. Como se sinto muito pudesse consertar o estrago que eu tinha causado. Eu sinto tanto. Eu deveria ter perguntado. Deveria ter conversado com você. Mas eu fiquei com medo. Com medo de perder você. Com medo de que nosso amor não fosse real. E esse medo me transformou em alguém que eu não reconheço. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Olhou para o irmão. Depois para as amigas. Depois de volta para mim. Eu preciso de um tempo. Preciso processar isso. Você invadiu minha privacidade. Minha festa. Meu momento. E não sei quando vou conseguir te perdoar por isso. Cada palavra era uma facada. Mas eu merecia cada uma delas. Acho melhor você ir embora. Por favor. Por favor. Até na dor ela era educada. Até no momento mais humilhante ela mantinha a compostura. E eu? Eu era o vilão. O inseguro. O que tinha arruinado tudo. Assenti. Não havia mais nada a dizer. Não ali. Não naquele momento. Me virei para sair, sentindo o peso de centenas de olhares nas minhas costas, julgando, condenando, e com razão. A caminhada até a saída foi a mais longa da minha vida. Cada passo parecia durar uma eternidade. Eu conseguia sentir os olhares cravados nas minhas costas, ouvia os sussurros, conseguia imaginar perfeitamente o que estavam dizendo. E tudo era verdade. Cada julgamento, cada palavra de desaprovação, eu merecia cada uma delas. Quando finalmente atravessei aquelas portas de vidro e o ar frio da noite bateu no meu rosto, minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na parede do prédio e deixei o corpo escorregar até ficar sentado na calçada. Ali, sozinho, na escuridão da rua, deixei tudo sair. Chorei como não chorava desde criança. Soluços que vinham lá de dentro, que sacudiam meu corpo inteiro. Lágrimas que não paravam de cair. Como eu tinha chegado àquele ponto? Como o amor tinha se transformado em desconfiança? Como a confiança tinha virado espionagem? Eu tentava encontrar o momento exato em que tudo começou a desandar. O momento em que minhas inseguranças tinham se tornado maiores do que meu amor por ela. Mas não havia um momento específico. Tinha sido um acúmulo. Pequenas dúvidas que foram crescendo. Pequenos medos que foram ganhando espaço. Até que não sobrou mais nada além disso. Medo e dúvida. Peguei o celular. A tela acendeu mostrando nossa foto de papel de parede. Nós dois sorrindo. Felizes, apaixonados. Aquela foto tinha sido tirada há apenas 2 meses, mas parecia uma vida inteira atrás. Será que ainda éramos aquelas pessoas? Será que depois do que aconteceu hoje ainda havia alguma chance de voltarmos a ser? Pensei em mandar mensagem, em tentar explicar. Mas o que eu diria? Desculpa por não confiar em você? Desculpa por transformar seu momento especial em um pesadelo? Desculpa por ser tão inseguro que preferi espionar a simplesmente perguntar? Nenhuma palavra seria suficiente. Nenhuma desculpa consertaria o estrago. Me levantei. As pernas ainda tremiam, mas eu precisava ir para casa. Precisava sair dali. Comecei a caminhar pelas ruas desertas. Nem sabia direito para onde estava indo. Apenas caminhava, um pé na frente do outro. Automaticamente, a cidade estava quieta. Poucas pessoas nas ruas. Carros passando de vez em quando, e eu ali, perdido em meus pensamentos, perdido em minha própria bagunça emocional. Quanto tempo se passou até eu chegar em casa, não sei dizer. Quando dei por mim, estava na porta do apartamento, nossas chaves na mão, nosso apartamento, onde construíamos nossos sonhos, onde planejávamos nosso futuro. Seria que ainda havia um futuro? Abri a porta e entrei. A escuridão me recebeu. Nem acendi a luz. Apenas me joguei no sofá e fiquei ali, olhando para o teto. Minha mente não parava. Repassava cada momento da noite, cada conversa que tinha ouvido, cada conclusão errada que tinha tirado. Como eu tinha sido tão idiota! Ela estava preparando algo lindo, algo especial, um presente feito com amor. E eu? Eu tinha destruído tudo com minha paranoia, com minha incapacidade de confiar. Com meu medo patético de ser traído. O celular vibrou. Meu coração disparou. Seria ela? Peguei o aparelho com as mãos tremendo. Mas era apenas uma mensagem do grupo da família. Algo irrelevante. Coloquei o celular de volta no bolso. Ela não ia me procurar. Não hoje. Talvez nunca mais. E eu não podia culpá-la. Não depois do que fiz. As horas passaram. Eu continuava ali no sofá, imóvel. A casa em silêncio absoluto. Até que ouvi o barulho da chave na porta. Meu corpo inteiro ficou tenso. Era ela, voltando para casa. Voltando depois daquela festa. Depois daquela humilhação pública.
voltando para enfrentar o homem que tinha destruído sua surpresa. Ela entrou, acendeu a luz da sala. Nossos olhos se encontraram. Os dela estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. O peso da culpa aumentou ainda mais no meu peito. Eu tinha causado aquelas lágrimas. Eu tinha transformado um dia que deveria ser de celebração em um dia de dor. Precisamos conversar. Sua voz estava cansada, sem emoção, como se toda a energia tivesse sido drenada dela. Assenti. Me sentei direito no sofá. Ela ficou de pé, braços cruzados, uma postura defensiva, como se precisasse se proteger de mim. E talvez precisasse mesmo. Eu não sei nem por onde começar. Ela passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela sempre fazia quando estava nervosa. O que você fez hoje foi, eu nem tenho palavras. Você invadiu minha privacidade. Você me espionou. Você não confiou em mim. Depois de 3 anos juntos. Depois de tudo que vivemos. Você simplesmente decidiu que eu era capaz de te trair. Eu não pensei. Comecei, mas ela me interrompeu. Não. Você pensou sim. Você pensou, planejou e executou. Alugou um disfarce. Conseguiu um convite falso. Entrou na minha festa sem ser convidado. Tudo isso exigiu esforço. Exigiu planejamento. Então não me diga que não pensou. Ela estava certa. Completamente certa. Eu tinha planejado tudo. Tinha tomado cada decisão conscientemente. Não podia usar o desespero como desculpa. Eu sinto muito. As palavras saíram fracas. Insuficientes. Eu sei que não basta. Eu sei que não conserta nada. Mas eu preciso que você saiba que eu realmente sinto muito. Por quê? Ela perguntou. E havia dor genuína na pergunta. Por que você fez isso? O que te fez pensar que eu seria capaz de te trair? O que eu fiz que te deu essa impressão? Respirei fundo. Tentei organizar meus pensamentos. Tentei encontrar uma explicação que fizesse sentido. Você começou a sair mais. Sempre com desculpas. Sempre com segredos. O celular virado para baixo. As mensagens apagadas. Os encontros que você não contava. E então aquela mensagem. Ele não pode saber. Ainda não. Como você queria que eu interpretasse isso? Perguntando. Ela disse simplesmente. Você poderia ter simplesmente perguntado. Você poderia ter vindo até mim e dito que estava se sentindo inseguro. Que estava com medo. Que precisava de explicações. E eu teria contado. Talvez não todos os detalhes porque eu queria que fosse surpresa. Mas eu teria te tranquilizado. Teria te dito que não havia nada com que se preocupar. Ela tinha razão. Era tão óbvio agora. Tão simples. Por que eu não tinha feito isso? Por que tinha escolhido o caminho da desconfiança em vez do caminho da comunicação? Eu tive medo. Admiti. Medo da resposta. Medo de que se eu perguntasse, você confirmasse. E então seria real. Então eu não poderia mais fingir que estava tudo bem. Então você preferiu viver na incerteza? Preferiu criar cenários na sua cabeça? Preferiu me espionar a simplesmente enfrentar a verdade? Ela balançou a cabeça. Isso não é amor. Amor é confiança. Amor é comunicação. Amor é dar o benefício da dúvida. O que você fez, isso foi medo disfarçado de amor. Cada palavra era uma facada. Mas eram facadas necessárias. Verdades que eu precisava ouvir. Você está certo. Concordei. Eu deixei o medo me controlar. Deixei minhas inseguranças falarem mais alto. E no processo, destruí algo lindo que você estava construindo. Destruí sua confiança em mim. Sabe o que dói mais? Ela finalmente se sentou, mas não perto de mim, na poltrona do outro lado da sala. Distância física representando a distância emocional. Não é nem o fato de você ter me espionado. É o fato de que você realmente acreditou que eu era capaz de te trair. Depois de tudo. Depois de todos os planos que fizemos. Depois de todas as vezes que eu te disse que te amava. Você acreditou que eu era capaz disso. E ali estava o cerne da questão. Não era sobre a espionagem. Era sobre o que a espionagem representava. Uma quebra fundamental de confiança. Uma falha em acreditar no caráter dela. Eu estava errado. Disse. Tão completamente errado. E eu não sei como consertar isso. Não sei como recuperar sua confiança. Mas eu quero tentar. Se você me der uma chance. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Apenas me olhando. Avaliando. Decidindo. Eu preciso de tempo. Ela finalmente disse. Não sei quanto. Não sei se vou conseguir perdoar. Mas preciso de tempo para processar tudo isso. Para entender meus próprios sentimentos.
para decidir se ainda quero me casar com alguém que não confia em mim. As palavras me atingiram como um soco no estômago. A possibilidade real de perder ela, de perder tudo. Eu entendo, consegui dizer. E eu vou respeitar seu tempo. Vou respeitar sua decisão, seja qual for. Eu vou ficar na casa da minha mãe por uns dias. Ela se levantou. Preciso de espaço. Preciso pensar. E você precisa pensar também. Precisa entender de onde vem essa insegurança. Precisa trabalhar nisso. Porque mesmo que a gente continue juntos, se você não resolver isso, vai acontecer de novo. E da próxima vez não vai ter volta. Ela foi para o quarto. Eu ouvi ela arrumando algumas coisas. Roupas sendo dobradas. A mala sendo fechada. Sons que representavam uma partida temporária. Ou talvez permanente. Quando ela voltou para a sala, tinha uma bolsa pequena na mão. Parou na porta. Me olhou mais uma vez. Eu realmente amava a surpresa que estava preparando. Ela disse, e sua voz finalmente quebrou. Passei meses procurando meu irmão. Anos na verdade. E quando finalmente o encontrei, pensei que seria o momento mais feliz da minha vida. Pensei que te apresentar ele no nosso casamento seria perfeito. Mas você transformou isso em isso. Ela gesticulou vagamente. E não sei se vou conseguir esquecer. E então ela saiu. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Mas aquele som ecoou pelo apartamento vazio como um trovão. Fiquei ali, sentado no sofá, olhando para a porta fechada. Sozinho. Completamente sozinho. Com nada além dos meus pensamentos e da minha culpa. As horas que se seguiram foram as mais escuras da minha vida. Repassei cada momento, cada decisão, cada ponto onde eu poderia ter escolhido diferente. Onde eu poderia ter confiado em vez de duvidar. Onde eu poderia ter perguntado em vez de espionar. Os pontos de virada estavam todos ali, claros como o dia agora. Mas na hora, cegado pelo medo, eu tinha escolhido o caminho errado todas as vezes. Peguei o celular. Abri a galeria de fotos. Centenas de fotos nossas. Sorrindo, viajando, celebrando, vivendo. Cada imagem era uma lembrança de tempos mais felizes. De quando a confiança era sólida. De quando o amor era suficiente. Será que conseguiríamos voltar a ser aqueles dois? Ou aquela versão de nós tinha morrido hoje na festa? A noite virou madrugada. A madrugada virou manhã. E eu continuava ali, perdido em pensamentos. Perdido em arrependimento. Perdido em um mar de ICs. E se eu tivesse perguntado? E se eu tivesse confiado? E se eu tivesse escolhido o amor em vez do medo? Mas a realidade era que eu não tinha feito nenhuma dessas coisas. E agora tinha que lidar com as consequências. Os dias que se seguiram foram um borrão de culpa e solidão. Eu ia para o trabalho. Voltava para casa. Comia quando lembrava. Dormia pouco. E quando dormia, sonhava com aquela noite. Com o momento em que tirei o disfarce. Com o olhar de decepção no rosto dela. Com as palavras que ela disse. Precisamos conversar. Os sonhos sempre terminavam da mesma forma. Com ela indo embora. E eu acordava suado, com o coração acelerado, percebendo que não era só um sonho. Era realidade. Tentei mandar mensagens algumas vezes. Nada muito invasivo. Apenas perguntando se ela estava bem. Se precisava de alguma coisa. Ela respondia de forma curta. Estou bem. Não preciso de nada. Obrigada. Educada até no distanciamento. Até na dor. Eu não insistia. Tinha prometido dar espaço e ia cumprir. Mesmo que cada dia sem ela parecesse durar uma eternidade. No trabalho, as pessoas notaram que algo estava errado. Meu chefe perguntou se estava tudo bem. Menti. Disse que era só cansaço. Não tinha forças para explicar. Para contar que tinha destruído meu relacionamento por pura paranoia. Que tinha perdido a mulher que amava porque não consegui confiar nela. Então mantinha a cabeça baixa e me concentrava nas tarefas. Qualquer coisa para não pensar. Para não sentir. Foi no 5º dia que o irmão dela apareceu. Eu estava chegando em casa quando vi encostado no carro dele na frente do prédio. Meu estômago revirou. Será que ele tinha vindo brigar? Será que tinha vindo me dar um soco? Eu merecia. Deus sabe que eu merecia. Me preparei para o pior quando ele se aproximou. Precisamos conversar. As mesmas palavras que ela tinha dito, mas no tom dele não havia raiva. Apenas uma seriedade pesada. Assenti. Não tinha o que falar. Subimos para o apartamento em silêncio. Quando entramos, ele olhou ao redor. Vendo as fotos nossas nas paredes, os planos de casamento espalhados pela mesa, toda a vida que tínhamos construído e que agora pendia por um fio. Ela me pediu para vir aqui. Ele disse,
se sentando no mesmo sofá onde dias atrás tudo tinha desmoronado. Ela queria que eu conversasse com você, para entender melhor o que aconteceu naquela noite. Respirei fundo. Por onde começar? Como explicar anos de insegurança? Como colocar em palavras o medo irracional que tinha me consumido? Eu estraguei tudo. Comecei, e minha voz já saía embargada. Ela estava preparando algo lindo e eu transformei em um pesadelo. Porque eu não consegui confiar. Porque deixei o medo falar mais alto. Ele me ouviu em silêncio enquanto eu contava tudo. Desde o primeiro sinal de estranheza até o momento em que tirei o disfarce na festa. Não omiti nada. Não tentei me fazer parecer melhor do que era. Apenas contei a verdade nua e crua. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo, apenas processando. Então falou: sabe, quando ela me contou sobre você, antes de tudo isso acontecer, ela falava com tanto amor, tanto orgulho. Dizia que tinha encontrado o homem da vida dela, que vocês iam construir uma família linda juntos. E ela estava tão animada para me apresentar a você, para que eu fizesse parte dessa família. Cada palavra era uma facada, porque eu sabia o que vinha depois. Mas agora ela está quebrada, confusa, não sabe se ainda pode confiar em você. E honestamente, eu também não sei. Ele me olhou direto nos olhos. Eu acabei de encontrar minha irmã depois de uma vida inteira. Não vou deixar ninguém machucá-la, nem mesmo o homem que ela ama. Eu sei, respondi. E eu não espero que você confie em mim. Não espero que ninguém confie. Eu quebrei algo precioso, e não sei se dá para consertar. Ele suspirou. Ela me pediu para te fazer algumas perguntas. Perguntas que ela não está pronta para fazer pessoalmente ainda. Pode perguntar. Disse. Eu vou responder com a verdade. É o mínimo que posso fazer. Ele pegou o celular. Leu algo na tela. Depois olhou para mim. Primeira pergunta. De onde vem essa insegurança? Você já foi traído antes? Algo na infância te marcou? Ela precisa entender a raiz do problema. Pensei por um momento, tentando organizar anos de bagagem emocional em uma resposta coerente. Meu pai traiu minha mãe. Eu tinha 10 anos quando descobri. Vi as mensagens no celular dele. Vi as mentiras. Vi minha mãe se despedaçar. E desde então, acho que sempre tive medo de que amor não fosse suficiente. De que eventualmente, sempre a traição. Admitir isso em voz alta foi libertador e doloroso ao mesmo tempo. Segunda pergunta. Você está disposto a fazer terapia? A trabalhar essas questões de verdade? Porque se não estiver disposto a mudar, não adianta tentar de novo. Essa era fácil. Sim, já marquei a primeira sessão. Deveria ter feito isso anos atrás. Mas melhor tarde do que nunca. Terceira pergunta. Se ela te der mais uma chance, você garante que nunca mais vai deixar a insegurança falar mais alto que a confiança? Essa era mais difícil. Como garantir algo sobre sentimentos? Como prometer controlar o incontrolável? Eu não posso garantir que nunca vou sentir medo, mas posso garantir que da próxima vez, vou conversar. Vou comunicar. Vou escolher a confiança em vez da desconfiança. Vou fazer terapia, vou trabalhar em mim. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para nunca mais deixar isso acontecer. Ele guardou o celular. Me olhou por um longo momento, avaliando, decidindo se minhas palavras tinham peso, se eram verdadeiras ou apenas o desespero falando. Ela está sofrendo muito, disse finalmente, mas também está confusa, porque apesar de tudo, ela ainda te ama. E isso torna tudo mais difícil. Eu também a amo, respondi, mais do que tudo. E é por isso que dói tanto, porque eu fui o responsável por causar essa dor nela. Eu, que deveria protegê-la, fui quem a machucou. As lágrimas começaram a cair de novo. Eu nem tentei segurá-las mais. Não tinha energia para fingir que estava bem, para manter as aparências. Olha, eu não sei o que vai acontecer com vocês dois. Ele se levantou. Mas eu vejo que você está genuinamente arrependido, que você entende a gravidade do que fez. E isso conta. Não conserta, mas conta. Ele caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Ela vai precisar de tempo. Respeite isso. Não pressione. Não tente forçar uma resposta. Deixe ela processar no tempo dela. Eu vou. Prometi. Pode dizer a ela que eu vou estar aqui, esperando, trabalhando em mim, me tornando alguém digno da confiança dela novamente, pelo tempo que for necessário. Ele acenou com a cabeça e saiu. E eu fiquei ali de novo, sozinho. Mas dessa vez com uma pequena fagulha de esperança. Pequena, frágil, mas ali. As semanas passaram devagar. Eu mantinha a rotina. Trabalho, terapia, casa,
A terapeuta me ajudou a desempacotar anos de trauma, a entender como o divórcio dos meus pais tinha moldado minha visão de relacionamentos, como o medo de abandono tinha se transformado em desconfiança crônica, como eu precisava aprender a separar o passado do presente, a dar às pessoas o benefício da dúvida, a confiar até que houvesse razão real para não confiar. Era um trabalho duro, doloroso. Muitas sessões eu saía com dor de cabeça de tanto chorar, de tanto revolver memórias enterradas, mas era necessário. Se eu queria ter alguma chance de recuperá-la, precisava primeiro me consertar. Precisava me tornar alguém capaz de amar sem medo, de confiar sem paranoia. Foi na sexta semana que ela mandou mensagem. Não era longa, apenas algumas linhas, mas para mim, valia mais do que qualquer romance. Eu estou pronta para conversarmos. Amanhã às 7 no café onde tivemos nosso primeiro encontro. Meu coração disparou. Será que era uma boa notícia? Será que ela ia me dar outra chance? Ou seria para terminar oficialmente? Para fechar aquele ciclo de uma vez? Passei a noite acordado, repassando o que queria dizer. Como queria me desculpar. Como ia mostrar que tinha mudado, que estava mudando, que estava comprometido com essa mudança. Ensaiei mentalmente 1000 vezes, mas sabia que na hora, tudo podia sair diferente. Tudo dependia dela, do humor dela, do que ela tinha decidido. Cheguei no café 15 minutos adiantado. Escolhi a mesma mesa onde tínhamos sentado 3 anos atrás, no nosso primeiro encontro, quando tudo era novo, quando tudo era possível, quando o futuro se estendia à nossa frente cheio de promessas. Será que conseguiríamos voltar a ter isso? Ou aqueles dias tinham ficado para trás para sempre? Ela chegou pontualmente às 7. Estava linda como sempre, mas havia algo diferente. Uma seriedade no olhar que não existia antes. Uma maturidade forjada na dor. Ela se sentou. Pedimos café. Ficamos em silêncio por um momento, apenas nos olhando, reconhecendo um ao outro depois de tanto tempo separados. Obrigada por vir. Disse finalmente, como se ela precisasse agradecer. Como se eu não viria correndo para onde quer que ela me chamasse. Eu precisava de tempo. Para pensar. Para sentir. Para entender o que eu realmente quero. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. E o que você quer? Perguntei, minha voz mal saindo. Eu quero entender. Ela disse, quero entender como você pôde achar que eu era capaz de te trair. Depois de tudo, quero entender de onde vem esse medo. Quero entender se existe chance de voltarmos a ter confiança um no outro. Respirei fundo. Era a minha chance, talvez a única. Não podia desperdiçar. Contei tudo, sobre meu pai, sobre o trauma, sobre como aquilo tinha moldado minha visão de relacionamentos, sobre a terapia, sobre o trabalho que estava fazendo, sobre como tinha percebido que o problema nunca foi ela, sempre fui eu, minhas inseguranças, meus medos, minha incapacidade de confiar. Eu sei que não é desculpa, terminei, mas é explicação. E eu estou trabalhando nisso, todos os dias, para me tornar alguém capaz de te amar do jeito que você merece. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu sinto muito pelo que você passou, disse. De verdade, nenhuma criança deveria ver isso. Mas você está certo. Não é desculpa, é explicação. E eu preciso saber que você não vai deixar isso acontecer de novo. Que você não vai projetar o passado no nosso futuro. Eu prometo que vou tentar. Respondi. Não posso prometer perfeição, mas posso prometer esforço, comunicação, honestidade. E se eu sentir medo, vou falar. Vou conversar com você. Não vou mais guardar para mim até explodir. Ela assentiu, pensativa, processando. Eu ainda te amo. Ela disse, e meu coração saltou. Mas amor não é suficiente. Precisa ter confiança, precisa ter respeito. E naquela noite, você quebrou os dois. Ela estava certa, completamente certa. Então o que fazemos agora? Perguntei. Acho que recomeçamos. Ela disse lentamente. Não do zero. Porque 3 anos de história não somem. Mas voltamos alguns passos. Namoramos de novo, devagar, reconstruindo a confiança aos poucos. Sem pressa para o casamento. Sem pressa para nada. Apenas um dia de cada vez.